Quero convidar você a abrir comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Deus, lemos aqui a tua santa palavra, Pai amado Deus. Agora venho aqui te pedir, Pai, que tu venhas exercer sobre nós a sua vontade, Pai amado Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas a tua vontade, Pai. Fala intimamente com cada um aqui, com cada família aqui representada, Pai amado Deus, conforme, Deus, a tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu intitulei esta mensagem com o título Na Contramão do Mundo, em defesa de nossas famílias. E nesta noite eu quero compartilhar com a igreja uma importante reflexão sobre um dos nossos, talvez do nosso, eu creio que o maior presente que o Criador, que Deus nos concedeu, que é a família. Qual é o nosso maior presente que Deus nos concedeu? Posso ouvir agora? A família. E eu quero começar essa meditação pedindo a Deus que nesta noite Ele nos permita aqui, nesta igreja, presenciar situações, milagres, sentirmos o Seu Espírito Santo sobre nós, a nos sondar, a nos mudar, a tratar no nosso íntimo e nos permitir refletir de forma mais intensa sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E eu peço a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos permita entender sobre a sua vontade. Por isso eu comecei na oração dizendo a Ele, não a nossa, não a minha, não a sua, mas a vontade dEle sobre a nossa família. Ou seja, que nós possamos nessa noite fortalecer os nossos vínculos familiares. Acabamos de ver aqui uma família vinculada, uma família aprovada por Deus, um modelo daquilo que Deus quer, completando os seus 25 anos de casados. Ou seja, eu creio que Deus quer fazer isso na minha vida, na minha família e na sua também. Por que não você chegar aos 50, por que não chegar aos 25? Mas pastor, a situação está difícil, olha, as coisas estão complicadas. Mas eu creio num Deus que nesta noite eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que pode mudar a tua situação, a tua casa, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos. Eu creio, mas para isso nós precisamos colocar a nossa casa diante do alvo de Deus para a nossa mudança, para uma transformação. E por isso que eu peço a Deus, porque só Ele, o Todo-Poderoso, pode falar, pode nos alertar, pode intimamente sondar o nosso coração e mudar a nossa história, a nossa família. Ou seja, o desejo de Deus é que nós continuemos vivendo na contramão do mundo, lutando contra tudo aquilo que o inimigo, que as mídias, que a sociedade tenta impor contra as nossas famílias. Ou seja, estamos aqui nesta noite em defesa da nossa casa, em defesa do nosso casamento, em defesa do nosso lar. E eu creio que a sua casa pode hoje, nesta noite, não é amanhã, é hoje à noite, inaugurar um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, para que nós possamos sair daqui mergulhados de cabeça em uma busca contínua da vontade de Deus na nossa
família. Aquilo que eu disse, não a nossa vontade, porque no dependermos de nós, os nossos achismos, as nossas individualidades, a nossa razão que toma conta do nosso dia, isso só vai nos levar ao quê? Ao distanciamento. O bispo falou aqui uma palavra agora que me tocou aqui, que foi perdão. Quantas vezes erramos para o nosso cônjuge e temos que pedir perdão, mas pela nossa vaidade, pela nossa ignorância, permitimos que a gente se afaste e não fazemos isso. Eu não sei quantas vezes o João, eu não sei quantas vezes o bispo, o pastor Deroci, homens que no qual são exemplos para a minha vida, pediram perdão à sua esposa, mas eu sei que não foram poucas. Talvez nesta noite Deus esteja falando com você, mulher de Deus, talvez homem de Deus. Mas o que Deus fala contigo é exatamente isso. Continue buscando não só o perdão, mas continue buscando também os valores eternos encontrados na Bíblia. E que essa palavra de hoje se reflita sobre as suas motivações. Que você saia de casa todos os dias querendo retornar à noite para a sua casa, motivado a estar com a sua família. Mas por que o pastor está dizendo isso? Temos visto muitos saindo de casa pela manhã para trabalhar, sem o desejo de voltar para a sua casa. O dia a dia, os problemas, as lutas, as dificuldades, as crises que a gente tem vivido nos dias atuais, tudo isso tem nos afastado da presença de Deus, da presença da nossa esposa, da esposa do marido, e por que não reconhecer também dos filhos? E para isso precisaremos mesmo andar na contramão do mundo, porque quando chegamos lá fora, nós ouvimos exatamente tudo aquilo ao contrário da vontade de Deus, tudo aquilo que é pregado na casa de Deus. E quando nós olhamos para a realidade da família nos dias atuais, vamos sendo tomados de uma perplexidade, de problemas como violência familiar. Eu digo isso não só lá fora, mas dentro da casa de Deus, temos testemunhado isso, indisciplina dos filhos, filhos que não respeitam mais os seus pais, pais que não respeitam os seus filhos, desrespeito entre os cônjuges, consumismo, individualismo, a pornografia entrando nas famílias, cada dia mais presente através da internet, as drogas, o adultério, a pedofilia, tudo isso atingindo as nossas casas, o nosso casamento, o relacionamento com nossos filhos. E como é que a gente sai dessa situação? Como é que a gente protege a família? Como é que a gente pede a Deus para que Ele continue blindando a nossa casa? Fazendo exatamente isso aqui que nós estamos fazendo nesta noite, nesta semana, separando esse tempo para orar, para interceder, para clamar como igreja, pedindo a Deus que Ele possa nos ajudar, porque no que depender de nós, faltará condições da nossa parte. E além disso, temos visto a fragmentação de valores, como respeito, tem faltado respeito entre o cônjuge, tem faltado respeito para com o filho, tem faltado uma palavra chamada verdade, fidelidade, tem faltado nos dias de hoje a honestidade, tem faltado a submissão ao cônjuge, tem faltado o carinho, o tratamento, o cuidado de um para com o outro. Meu Deus, muitas vezes essa é a face, que a palavra que eu posso utilizar é sombria diante de muitas famílias do povo de Deus. Eu estou falando do povo de Deus, eu não estou falando das famílias lá fora do mundo, até que se fossem já seria normal, porque é assim mesmo, mas dentro da casa do Senhor, essa realidade nós temos que lutar, nós temos que brigar, nós temos que blindar a nossa família, e é isso que nós estamos fazendo nesse dia. Lá fora, uma sociedade corrompida, uma família corrompida, mas aqui dentro não. Manchetes de jornais, revistas, sites publicados nos últimos dias
nos mostram os novos caminhos que o mundo tenta nos submeter. Preste atenção, algumas delas. Senado aprova a separação com o divórcio em cartório. Projetos de lei livra crianças de palmadas educativas. Pesquisadores de uma faculdade de psicologia constataram que o índice de infidelidade dentre os homens com mais de 40 anos de idade, ou seja, homens maduros, com mais de 40 anos de idade, subiu para 40% em 2016. A cada 10 homens, 4 são infiéis com a sua esposa. O mesmo índice em 2001 era de 20%. Olha só o crescimento, aonde nós vamos chegar, aonde a sociedade vai chegar, como as famílias sobreviverão dessa forma. E para as mulheres com mais de 30 anos, a alta é ainda mais impressionante. De 5% em 2001, ela pulou para 25% em 2016. Cresceu 5 vezes mais. Segundo fontes do Ministério da Saúde, no ano de 2005, a cada 100 gestações, 23 bebês morreram em razão de aborto induzido, ou seja, isso significa que 23% dos bebês concebidos em 2005 foram privados da vida em razão de abortos induzidos. Gente, isso aqui é assustador. E essa pesquisa foi feita por um pastor, um psicólogo, um procurador da Fazenda Nacional, pastor Sérgio Queiroz, presidente da Cidade Viva, autor, pensador e pastor batista. Esses números não podem ser revelados e nem são, como suicídio também não é. Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar esses números e tomar ciência disso. E o apóstolo Paulo, falando dessas realidades que haveriam de acontecer, escreveu essas seguintes palavras há quase 2000 anos atrás. Mas parecem que as palavras do apóstolo foram publicadas no jornal esses dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens serão desafeiçoados, inimigos do bem, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, negando Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: foge também destes. Ou seja, andar sobre a corrente da cultura atual, lutar para que os valores familiares sejam preservados na nossa vida, conforme estabelecidos por Deus, ou seja, sejam esses mantidos. Sabemos que é uma tarefa muito difícil e árdua, mas essa é a missão da Igreja de Nova Vida em Colubandê. Posso ouvir um amém? Ou seja, em razão da imagem, em razão da semelhança de Deus, presente em cada irmão, em cada vida, em cada família aqui presente, podemos fazer diferença não só na minha família e na sua, mas lá fora, por onde nós andarmos. Amém? Toda cultura, como produto da ação humana, ela possui traços de beleza, possui criatividade, possui justiça, mas do mesmo modo a cultura é também um reflexo do pecado humano decorrentes de um contínuo afastamento dos homens dos princípios eternos de Deus. Estamos nos afastando a cada dia mais. Gente, eu trabalho com homens e a cada dia mais eu fico assustado. Às vezes saio da minha casa para atender alguns gabinetes, até que meio animadinho, eu confesso isso, bispo. Mas tem dias que eu volto para minha casa extremamente triste por ver nos homens a cada dia uma razão, um conceito completamente diferente e distante da posição na qual Deus quer de nós. Homens desistindo das suas famílias, do seu casamento, homens desistindo dos seus filhos. E o pior é desistindo mesmo, abandonando, se esquecendo,
constituindo uma nova família e sequer se preocupando com seus filhos. Isso a gente tem visto todas as semanas, praticamente todos os dias, mas eu quero voltar a falar, não é lá fora isso, é dentro da casa de Deus, homens com 10, 20, 30 anos de conhecimento da palavra de Deus. O que está acontecendo conosco? Mas nesta noite, Deus separa a vida desta igreja, Deus separa a tua palavra para nos alertar, para nos conduzir a uma mudança, para nos conduzir a uma condição na qual Deus possa habitar na nossa casa. Talvez você precise e tenha saído da sua casa pedindo a Deus um milagre no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez você tenha chegado até essa igreja dependendo do mover de Deus para que você possa retornar para a sua casa numa condição de um casamento, de um relacionamento diferenciado. E eu creio que nesta noite Deus pode fazer isso, se você fizer exatamente aquilo que a palavra de Deus tem nos determinados, ou seja, se afastar daqueles que não conduzem a palavra de Deus e lutar pela sua família. Quando nós falamos em oração, intercessão, nós falamos de manter estabelecida uma guerra espiritual, uma guerra, uma batalha, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nos renovando, nos reforçando para conseguir lutar pela nossa casa, e é esse o desejo de Deus. E a razão pela qual o mundo está em uma crescente crise, eu creio nisso, eu creio que esses dias que nós vivemos, inclusive principalmente no nosso país, essa crise estabelecida pelo nosso governo, uma crise moral, uma crise financeira, uma crise familiar e uma crise também espiritual. Eu creio que nesta noite Deus te trouxe aqui, não só para falar de família, mas para falar da sua vida com Deus também. Nós temos amanhã a nossa vida espiritual para fechar esta semana, e ela é a base de tudo. Talvez alguma coisa não esteja correta na sua vida familiar, mas talvez porque seja uma vida fria com o Senhor. Deus fala, Deus comunica, Deus toca, Deus sonda o seu coração, Deus te dá uma condução de uma resposta da qual você tem buscado, mas você não as pratica. Então fica firme, permaneça. O milagre pode ainda não ter chegado nessa semana, mas eu creio que se ela não chegar hoje, ela chegará amanhã, em nome de Jesus. Mas muitos estão desanimados, muitos estão perdidos, muitos esqueceram os valores eternos com o Senhor para com a família. E quando eu falo que muitos esqueceram, eu falo de homens e mulheres que estão sentados, ouvindo também a palavra de Deus, esquecendo dos valores para os relacionamentos conjugais, esquecendo dos valores para a criação dos filhos, esquecendo dos valores para a gestão, para a organização, para a administração do lar. E começamos, quando estamos assim, a traçar um caminho muito perigoso para a nossa família, para a nossa vida. E a Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 14, que há caminho que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Famílias estão sendo massacradas, assassinadas, acabadas, por causa de conceitos do individualismo. E infelizmente falar nos dias atuais de valores de Deus para a família significa você andar na contramão do mundo e nadar contra a corrente. Pode estar todo mundo fazendo no seu trabalho, pode estar todo mundo falando lá na sua faculdade, na sua escola, mas você precisa se separar e andar na contramão do mundo. E você aqui hoje, nessa noite, pode responder a uma pergunta que eu quero fazer. É possível andarmos na contramão do mundo, nadarmos contra a corrente atual do dia a dia, da cultura, da sociedade, que nos é imposta pela sociedade e pelas mídias de notícias, e sermos realmente felizes enquanto famílias? Será que é possível isso? Eu creio que com Deus, somente com Ele, isto é possível sim.
E é isso que nós viemos aqui nessa noite fazer. Ou seja, não será a vontade dos governantes desse país, não, dos senadores, dos deputados, não, que querem impor sobre nós leis que ferem a família, leis que ferem a palavra de Deus. Não será a vontade dos homossexuais que tentam a todo momento impor sobre os nossos filhos o que eles serão. Não serão aquilo que dizem a respeito das crianças, não será a vontade dos que comandam esse país, que querem votar leis fazendo com que a sexualidade seja para crianças de 12 anos, não sendo os abusadores julgados, culpados com a prática do sexo com crianças dessa idade. Não será isso, e não serão as escolas, que muitas delas subordinadas ao Estado, ao município, que estão sendo local de aprendizado indevido sobre sexualidade e homossexualidade aos 8 anos de idade, que livros têm chegado até as salas de aula, ensinando pornografia, ensinando homossexualidade, mostrando à criança que ela tem que escolher o seu sexo. Deus já escolheu, não será isso que vai nos impor. Mas o que nos preocupa é ver que alguns de nós não entendem isso. Vez por outra eu passo pelos corredores, às vezes eu vejo um pai, eu vejo uma mãe, não entendendo o desenvolvimento do trabalho que é feito nesta igreja. Um trabalho que é feito não só para as famílias em si, para os casais, mas para as crianças, o investimento que é feito nesta igreja para o ministério infantil, que é algo que eu não conheço em outra igreja que eu tenha visitado. Vez por outra, eu vejo pessoas reclamando, talvez, de um trabalho que é feito numa escola por um problema ou outro que surge no I9, mas que não entende o trabalho dispendioso que é e que não traz lucro financeiro, não. O lucro que traz, eu posso garantir a vocês, que é o lucro na vida, na história, no tratamento daquela criança. E vez por outra, nós ouvimos algumas pessoas não entendendo a vontade de Deus através da vida desta igreja. E eu falo isso porque isso me incomoda. Porque quando nós abordamos alguém que faz um comentário desse, e essa pessoa não entende, eu entendo que é a sua vontade, que é o seu individualismo, que é o seu achismo, foi aquilo que eu falei no início, mas nesta noite Deus quer tratar o teu coração, Deus quer falar com você, Deus quer que você reconheça e entenda o quanto esta igreja trabalha em pró da sua família, um trabalho edificante na vida das crianças também. Agora, nesse momento, as crianças estão lá no Vida Kids, aprendendo a fazer algo que muitos pais não têm feito na sua casa. Eles estão orando por nós, eles estão orando pelos pais, eles estão orando pelas famílias. Isso é tremendo. Então, ao chegar na sua casa hoje, chame o seu filho, por menor que ele seja, e dê continuidade àquilo que ele está aprendendo lá. Isso no mundo espiritual tem uma importância muito grande. Chame o teu filho para sentar ao seu lado, chame a sua esposa, chame o seu marido e ore nesta noite por ele. Ore pela família, ore pelo seu casamento, permita ele desenvolver essa atitude de fé e de comunhão para com Cristo, em nome de Jesus. Já fui abordado por pessoas perguntando: por que tantos eventos, por que tantos congressos? Congresso de casais, congresso de homens, congresso de mulheres, congresso infantil, por que tanto? Isso tudo é um grande desafio para nós, isso nos dá trabalho, isso ocupa o nosso tempo, mas isso abençoa as nossas vidas. Temos um congresso de mulheres, homem, invista na sua mulher, manda ela para cá, fique com seus filhos, faça a inscrição dela, mas permita que Deus mude situações na vida dela, e isso abençoará a sua casa. A mesma coisa eu digo às mulheres: não se prendam à sua agenda, às suas necessidades, mande os seus homens, mande o seu marido, mande os seus filhos a estarem na juventude, a estarem no ministério de homens, a estarem em um grupo pequeno sendo abençoado. Eu posso te dizer que até no futebol dos homens, tem alguns homens aqui que eu já vi, homens têm sido abençoados.
E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É esse o nosso desafio. Quando chegamos aqui hoje, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas lutas, eu acredito que se nós decidirmos nessa noite andar na contramão do mundo, andar na contramão daquilo que a sociedade tem nos imposto, tem nos colocado, ou seja, andar a favor da vontade de Deus, ou seja, buscar um padrão de vida que agrade ao Senhor, eu creio que tudo o que nós pedirmos ao Senhor, Ele mudará. Então, se há algo a mudar na sua vida, no seu casamento, peça isso a Ele, e Ele vai produzir assim nas nossas vidas, famílias felizes, famílias fortes, famílias fortificadas na palavra de Deus. A liderança do nosso país pode até mudar as leis, mas eu creio que as leis humanas são mutáveis e temporárias, enquanto as leis de Deus, elas são eternas. O que Deus decretou para as famílias será cumprido se nós seguirmos a vontade dEle. Então, não é a voz do povo, não é a voz do nosso governo, não, é a voz de Deus que mudará a nossa história, a nossa família, o nosso querer, é a voz de Deus que vai trabalhar o nosso coração. Então comece a colocar a sua casa, a sua família em oração, comece a pedir a Ele verdadeiramente que Ele vai mudar. É preciso se lembrar disso a todo momento, a todo culto, é preciso entrar por aquelas portas nesta igreja, toda vez que você vier a esta igreja, crendo que o milagre de Deus vai chegar à sua casa, crendo que Deus pode mudar a vida daquele que não está ainda ao seu lado. Talvez o seu marido não esteja aqui nesta noite, talvez a sua esposa ainda não esteja aqui no nosso meio, talvez os seus filhos não queiram estar ainda na casa do Senhor, talvez os seus pais ainda não tenham conhecido o Senhor, mas eu creio que a partir do momento que nós oramos, que nós clamamos, a força de Deus, o milagre de Deus chega também aos nossos, em nome de Jesus. E nesse domingo nós teremos aqui a doutora Damares falando e nos alertando. Olha aí o convite de Deus para você, orando também sobre um assunto no qual ela está completamente ciente de tudo que está acontecendo no Senado e no Congresso, ou seja, nas esferas das leis do nosso país. Mas pastor, para que eu preciso saber? Nós precisamos saber porque nós precisamos orar, clamar, interceder, focado naquilo que nós precisamos. Então, estejamos juntos aqui nesse domingo, culto das 17, 19h30, vamos convidar os nossos familiares, vamos conversar com os educadores, com os professores, vamos trazer os nossos colegas e fazer com que a nossa nação, o nosso povo, o povo de Deus, tenha ciência daquilo que eles querem fazer, mas que eu creio que com a nossa oração, com a nossa intervenção, tudo isso não chegará às leis do Brasil, em nome de Jesus. E isso proporcionará o que em nossas famílias? A verdadeira felicidade. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer de nós, e precisamos entender que há 5 princípios, são 5 palavras rápidas que precisamos aplicar em nossas vidas. Então, o desejo de Deus é nos dizer que se nós quisermos mudar e andar na contramão do mundo, da cultura, da TV, da internet, das leis que tentam nos impor, de tudo, é importante. Para termos famílias fortes e felizes, precisamos. Primeiro princípio: as verdades de Deus são absolutas e eternas. Disse Jesus em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, ao dizer que Ele é a verdade, Jesus nos ensina que os ensinamentos de Deus são absolutos. Jesus também disse em uma outra oportunidade, em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, eu disse, jamais passarão. E nesse versículo, Jesus, ele nos ensina que a verdade não é apenas absoluta, mas ela é também eterna. E finalmente, ao interceder a Deus pelos apóstolos, no final de seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus proferiu as seguintes palavras: santificai-os na verdade. É isso que nós viemos aqui nesta noite ouvir, nos santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer ter uma família feliz? Quer ter um casamento feliz?
quer ter um relacionamento com os seus filhos adequados, no qual é a vontade de Deus, a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Proteja a sua casa, a sua família, o seu casamento, pelos muros da igreja. Quando eu falo muros da igreja, não falo só em prédio, mas eu falo em tudo aquilo que a igreja, através de Deus, nos proporciona. Só estamos livres do pecado, das nossas fraquezas, só estamos livres das nossas lutas e dificuldades quando nós estamos na presença de Deus, ou seja, rodeado por este muro no qual é a nossa proteção. Não tem como o casamento dar certo se não tiver Deus na presença dele. Não tem como um pai hoje, diante de tanto oferecimento, de tanta coisa contra os nossos filhos, não tem como a gente conseguir conduzir uma criança, um jovem, um adolescente, se não tiver Deus presente na família. É o que eu creio. E o segundo princípio que nós precisamos entender é, se nós quisermos lutar contra o mundo, lutar contra tudo aquilo que vem através da sociedade contra nós, contra essa cultura que tenta nos afastar de Deus, é que Deus é o arquiteto e o construtor da nossa família. Não tem lei, não tem televisão, não tem internet, não tem computador, não tem celular, não tem nada. É Deus quem é o arquiteto e o construtor da nossa família. E a família não é apenas uma realidade sociológica e jurídica, não. A família é, antes de qualquer coisa, um projeto de Deus para a humanidade. Uma família que vive na presença de Deus, ela muda um bairro, ela muda um condomínio, ela muda uma família, a parentela toda. Eu creio que a minha casa, toda ela servirá ao Senhor. Eu creio que a sua casa, toda ela pode também crer e viver a serviço do Senhor. Mas para isso, nessa noite, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, como Ele quer que nós hajamos daqui em diante. Mesmo que você tenha chegado até aqui desanimado, mesmo que você entenda não ser capaz de andar na contramão das facilidades, das fraquezas, das dificuldades que você tem enfrentado, mesmo que você diga que este mundo tem tentado te tragar, tem tentado destruir a sua família, eu creio num Deus nesta noite que vai te dar a liberação que você precisava, que vai te dar o perdão, que vai te dar a coragem, que vai te dar o temor, que vai te dar o caminho, que vai te dar a estratégia para você chegar na sua casa hoje e resolver os seus problemas, e antes do amanhecer do dia, a sua situação ser diferente da qual ela estava. E há passagens bíblicas que comprovam que a família é mesmo um presente de Deus, caso tentem dizer ao contrário. Repita comigo: a minha família é presente de Deus para mim. A Priscila é presente de Deus para mim. O meu filho Arthur, que está chegando, eu preciso citar nele, amor, é um presente de Deus para mim. Mas porque um dia eu fui impactado por esta igreja, a crer nisso, a crer na minha casa, a crer na reconstrução da minha pessoa, a crer na necessidade de mudança da minha integridade, a permitir que Deus trabalhasse o meu caráter. Para isso, um dia, eu tive que ser abordado pelo bispo Robson. Eu sei que eu já falei isso, mas talvez algumas pessoas não saibam. Dentro daquele gabinete, e de uma forma dura, de uma forma constrangedora, ele batia naquela mesa ali, aquela mesa quase caía, quase pulava. Mas o que ele queria para mim? Ele queria me mostrar aonde eu acabaria se eu não entendesse qual era a vontade de Deus para a minha vida. E ele disse para mim: a sua família é presente de Deus para a sua vida. E eu tomei uma decisão de mudar,
por mais difícil que fosse. Eu tomei uma decisão de acreditar que Deus faria parte dele, mas para isso eu precisava fazer a minha. Talvez você precise tomar uma decisão, mudar uma prática, escolher não andar mais no pecado, escolher não mais fazer coisas que você vinha fazendo, e é nesta noite que Deus quer te reforçar, quer te dar da provisão, da força dEle, para que você consiga sair dessa situação, para que você consiga sair desta condição. É isso que Deus quer. E lá no início das Escrituras, no livro de Gênesis, nós podemos ler as seguintes palavras: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, isso aqui é para complementar, é para confirmar que a ideia de que Deus é o Senhor da família, ela é real, por mais que tentem nos dizer ao contrário, ela é real. E nós podemos ler também no livro dos Salmos, Salmo 127:1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ou seja, no mesmo sentido, Jesus aqui assemelhou as nossas vidas a uma casa que pode ser construída sobre alicerces fortes, sobre a vontade dEle, se quisermos permanecer em família, casados, firmes em Jesus, junto da nossa família, vencer, ter vitórias em nossa casa. Ele falou assim, em Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Alicerce a sua casa, a sua família, o seu relacionamento na rocha de Deus. Queridos, amados, não tem outro jeito. Quando nós entendemos que a nossa família, ela é um projeto de Deus e desejamos construí-la sobre os fundamentos da Bíblia, passamos a ter certeza de que estamos seguros. A luta é grande, a crise se estabeleceu, o inimigo entrou através de alguém ou de alguma coisa na sua casa, no seu casamento, mas eu creio num Deus que até nesse ponto, quando nós nos revelamos a Ele, quando procuramos a face dEle, nós nos sentimos seguros a ponto dEle mudar toda a nossa história, toda a nossa condição. Sabe por quê? Porque passamos a ter a certeza, a segurança de que estamos seguros nas mãos do arquiteto, do engenheiro, do construtor da família, o nosso Deus. Tribulações, lutas, dores, sofrimentos, choro, pode sim ter alcançado a sua casa, pode até ter alcançado o seu casamento. Talvez você se encontre aqui nesta noite até desanimado e sem saber como fazer para fazer o caminho de volta. Mas eu creio num Deus, que Ele pode sim fazer nesta noite milagre, e te fazer alcançar, te fazer permanecer firme na sua casa, na sua família, perante o Senhor nosso Deus. E o terceiro princípio, para andarmos na contramão do mundo, na corrente contrária da cultura, nós precisamos aprender que Deus tem algo a dizer sobre todos os temas relacionados à família. Eu disse todos os temas, todas as áreas da família. Alguns podem até pensar que Deus não perderia seu tempo em ensinar o que precisamos saber a respeito de como termos famílias fortes, mas isso não é verdade. Deus não é apenas o arquiteto, Deus é também o construtor da família. E o que significa isso? Ele é também o sustentador da tua casa, Ele é quem sustenta o teu casamento, é Ele quem sustenta o seu relacionamento com os seus filhos. E nesse modo, Ele tem algo a dizer, cada um aqui numa área. Alguns casamentos eu percebo, ao atender algumas pessoas, que o problema está na vida financeira. Deus quer mudar a tua situação com a sua esposa sobre as tuas finanças.
abra o teu coração, abra a tua carteira, mostre o teu contra-cheque, prove onde você gasta o seu dinheiro e ela confiará em você. A mesma coisa a mulher, mostre o extrato do cartão de crédito, mostre a última compra no shopping e ele vai confiar em você, mas fica um escondendo do outro tais situações. Posso ouvir um amém? Amém. Deus também quer tratar, às vezes, sobre a criação de filhos. Às vezes o pai quer dar uma ordem, mas a mãe quer dar outra. Isso gera problema, isso gera indisciplina. Vocês precisam ter um acordo antes de dar essa ordem. Assim vai ser lá em casa com o Arthur. O que eu falar está falado. Não tem história. Sobre o respeito mútuo, os casais estão esquecendo de se respeitar, de se acariciar, de estar presente um mais na presença do outro. Aí Priscila vai dizer assim depois, ele, pastor, olha o que ele está falando. Mas é Deus falando também comigo. Né? Quando a gente prega a palavra, Deus fala primeiro conosco, Deus nos revela situações das quais Ele quer que a gente fale com a igreja, e eu já estou falando isso porque quando ela chegar lá em casa, ela vai dizer assim para mim, você falou um negócio lá que você não faz. Sobre o sexo nos padrões de Deus, casais estão tendo problemas na área sexual em função de não cumprirem a vontade do Senhor em relação às suas escrituras. Sobre fidelidade, isso aqui não preciso nem falar, que todo mundo sabe ou conhece ou já viu uma história, um casal que alguém não está sendo fiel ao seu cônjuge. E sobre resolução de conflitos familiares, eu detesto isso, mas eu tenho que falar porque Deus mandou falar. Tem um conflito, tem uma luta, tem uma briga, tem que sentar e tem que resolver. Só que nós vamos acumulando a primeira, a segunda, a terceira, e quando a gente estoura, principalmente os homens, estoura de vez, é aquele grito, é aquela brigalhada. Só que nós precisamos mudar. Isso eu falo aos homens, porque nós precisamos nos controlar mais. Nós precisamos dirigir as nossas palavras a ponto de mudar realmente, né, Pri? E eu estou me esforçando para isso. E eu creio que todos aqui também estão se esforçando para isso. E tudo isso envolve o quê? Família. E a melhor maneira de conhecermos o que Deus tem a dizer sobre essas questões que nós tratamos aqui é através do que estamos fazendo aqui nesta semana de oração. Muitos às vezes falam a semana toda, não, tem que desmarcar o futebol na quinta, né, Andrei? Olha a bênção aí. Estão os homens todos aqui do futebol hoje ouvindo a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas nós estamos aqui nessa semana. Este é o segredo de nós, através da oração, através do seu clamor e do estudo da palavra de Deus, mudar a nossa casa, mudar a nossa família, mudar a nossa postura. Hoje é noite de mudança, eu creio. Amém. E quero te convidar a ficar de pé, porque nós vamos orar agora. Nós vamos clamar pela nossa casa, pela nossa família. E eu estou certo que Deus nos recompensará pelo esforço que nós estamos fazendo, pela dedicação, pelo sacrifício, de estar aqui nesses dias clamando pela sua casa, clamando pela sua família, clamando por aqueles que aqui ainda não estão, mas logo estarão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Muitos versículos foram citados aqui, confirmando tudo aquilo que eu, de alguma forma, que Deus aqui, através da minha vida, falou. E a Bíblia também nos ensina no Salmo 119, olha só, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, ou seja, que vivem conforme a lei do Senhor, quer ser feliz, quer ter um casamento duradouro, quer alcançar os 25 anos de casamento, 50 anos de casamento, se Deus assim permitir, vivam conforme a lei do Senhor. Muitas das vezes, quando eu atendo um marido ou a esposa, fica um dizendo assim, o meu marido tem que mudar, a minha esposa tem que mudar, o meu marido tem que parar de falar isso, a minha esposa tem que parar de fazer aquilo. Mas nesta noite Deus quer falar com você e te levar a uma reflexão. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos
e de todo o coração o buscam. Se há alguma coisa que você ainda não, que Deus falou com você e você ainda não fez, se há algo que você quer que nesta noite Deus te ajude, se há alguma estratégia que você quer pedir a Deus nesta noite, observe os estatutos nos quais Deus aqui nesta noite falou com você. Você sabe que Deus falou contigo, você sabe exatamente a área que você precisa mudar, você sabe o que você precisa fazer. Então busca o Senhor, porque é a única forma de nós conseguirmos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Ao sairmos daqui, sairemos com o Senhor e praticaremos a vontade dEle, e a consequência é que a atitude que devemos tomar, nós tomaremos, porque nós não podemos mais aceitar os elementos que muitas das vezes nós permitimos para que sejam destrutivos do nosso casamento, da nossa família. Muitos pais estão magoando seus filhos pela forma que estão tentando educar. Mas será que você tem sido um exemplo para o seu filho? Será que você tem estado com ele na casa do Senhor? Será que você tem praticado dentro da tua casa, dentro do teu lar, um momento de comunhão, de unidade, de oração, um culto no lar? Meu Deus, como isso é importante, como isso fecha brechas, como isso nos ajuda, nos fortalece, nos aproxima, mas nos esquecemos às vezes disso. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, deu as seguintes instruções para nós: não se amoldem ao padrão desse mundo, não importa o que estão tentando te impor, não importa o que estão querendo que você compre para o seu filho, não importa que tipo de roupa que estão tentando mostrar que você tem que usar, mas aqui diz a palavra: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus quer nesta noite transformar a tua mente, Deus quer transformar o teu coração, o coração do seu cônjuge, a ponto do milagre chegar até a tua casa, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer que o milagre chegue à sua casa? Prepare o ambiente para o milagre chegar. Deus nessa noite quer realizar milagres na sua vida. Deus nessa noite quer restaurar famílias. Mas será que você preparou o ambiente para Jesus entrar na tua casa e entregar o teu milagre? Será que você preparou? Ou será que ainda há algo a você pedir perdão a Deus? Comece agora a pedir: Deus, me perdoa, Deus, restaura o meu casamento, restaura a minha casa, restaura a minha família. Deus, me ajuda a ter forças para mudar tudo aquilo que eu preciso mudar, para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Deus, ajuda homens aqui, Deus, a mudarem, Deus. Ajuda mulheres, Pai amado Deus, a serem submissas, auxiliadoras, a adornarem o seu lar. Ajuda casais, famílias a mudarem seus conceitos, Pai amado, na hora de disciplinar os seus filhos, Pai amado Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Te pedimos isso, Pai, porque cremos no Teu agir, cremos no Teu poder, Pai. É por essa razão que separamos esta noite, Pai, para tratar das famílias, Pai amado Deus. É por essa razão que saímos da nossa acomodação, do nosso sofá, da nossa sala, da nossa casa, para ouvir os Seus conceitos, Pai amado Deus. Não mais do que esse mundo tenta nos impor, Pai amado Deus, mas a Tua vontade, Pai amado Deus. E se há famílias aqui, Pai amado Deus, que eu sei que há o desejo de ser assistido por Ti, Pai. Se há alguma família aqui dizendo que está vivendo uma desgraça, um tempo de crise, um sofrimento, Pai, que o Teu agir, que o Teu clamor, que a Tua unção, que a Tua bênção, que o Teu bálsamo, Pai, chegue às nossas casas, em nome de Jesus, Pai. Isso é o que nós Te pedimos nessa noite, Pai amado Deus, que o Teu mover seja sobre nós, Pai, porque a Tua palavra, Pai, a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai amado Deus, de acordo com a Tua palavra, Pai. E é por isso que nós pedimos, Pai, age sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, ainda dando prosseguimento a essa oração,
Hoje, Pai, é o dia da família. E todos nós, como família de Deus, temos sido, ó Deus, pressionados pelo mundo que a gente vive. O marido tem sido lançado contra a esposa contra o marido. O diabo muitas vezes tem lançado os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Nós precisamos, ó Deus, da Tua intervenção na nossa casa, no nosso lar. Nós não sabemos e não temos condição de fazer isso sozinho. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não suprir, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Por isso, Pai, estamos separando essa noite para clamar a Ti pela nossa família. E eu sei, ó Deus, que há lares aqui sendo atacados, e que o diabo, a vontade dele é matar, roubar e destruir. É não deixar que os casais prossigam juntos, é separar o pai dos filhos, a mãe dos filhos, e com isso atingir os futuros casamentos que vão acontecer debaixo de uma marca, de um selo ruim, e que já começam fadados ao fracasso. Por isso, Pai, eu oro a Ti nessa noite e peço que Tu abençoes a vida desses casais, que eles possam ver a promessa de Deus se cumprindo no seu relacionamento conjugal e na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar pelos casais que estão aniversariando. Antes de nós levantarmos o projeto na presença de Deus, eu vou pedir que os casais que estão lá embaixo e que estão aniversariando, que venham aqui para cima. Você que está aniversariando e está embaixo, vem aqui para o santuário de cima, para que você possa estar aqui no altar. E os casais que estão aniversariando no mês de julho, saia do seu lugar, venha ao altar. A irmã está aí, o marido não pôde vir, não teve condição, o marido está, a esposa não. Venha para cá. Venha para cá, mesmo que seja um só, nós vamos orar, porque não estamos orando pela metade, estamos orando pelo todo. A palavra de Deus diz que vocês são uma só carne. Os casais que estão lá embaixo, no Santuário 2, se tem alguém aniversariando de casamento, venha. Nós estamos esperando você também. Amém? Tem mais alguém que está chegando lá de baixo? Tá? Venha, querido. Desobstrua a porta aí, querido, para deixar o casal passar. Isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui tem casal de muito tempo, de pouco tempo, de médio tempo, né? Mas tem histórias, né, que são construídas aqui na vida dessas famílias. Isso. Amém. Glória a Deus. Ele está me mostrando aqui a foto do casamento há 14 anos atrás. Foi lá no templo antigo ainda, né? Lá no templo antigo. Amém. Essas fotos para mim são uma alegria e uma tristeza quando eu olho que eu era mais magro. Alegria por eles, né? E tristeza por me ver que eu era mais magro. O cabelo até que agora melhorou, né? Tá mais pretinho. Amém. Estenda a mão, querido, na direção dos casais que estão aniversariando. Pai querido, que bom, ó Deus, que a gente pode se alegrar com aqueles que se alegram. Lembrar que uma história começou há 2, 3, 15, 20, 30 anos atrás e que eles continuam, ó Pai, juntos na Tua presença. Eu sei, ó Deus, que nesses anos que eles vêm caminhando um ao lado do outro, o inimigo vem trabalhando para destruir o relacionamento deles.
Mas até aqui, Satanás tem perdido e Deus tem ganhado na vida desses casais. E eu te agradeço, Pai, porque eu sei que as tuas promessas não param aqui. Há coisas grandes que ainda vão acontecer, que são frutos da tua promessa na vida desses casais. O amor entre eles, ó Deus, o companheirismo, ó Pai querido, a dedicação, o perdão, a comunhão, tudo, ó Deus, que tu tens feito na vida deles, é com base nessas coisas. Que essas coisas continuem existindo e aumentando cada dia mais na vida desses casais. Abençoe os filhos, os netos, ó Deus, as futuras gerações que hão de vir do amor entre esses casais, da união entre eles, porque certamente eles não estão, ó Deus, unidos por acaso. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta união que foi feita por Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos no início do mês, né? Hoje é dia 7, a maior parte do mês ainda está para frente. Celebrem, né? Glorifiquem a Deus, lembrem dessa data, mostrem essas fotos, né, aos filhos, porque eles precisam saber que eles são fruto de promessa de Deus na vida de cada um de vocês, amém? Ainda com os casais aqui, eu não sei se você não trouxe o pedido e vai precisar voltar. O projeto ficou lá na casa. Quem deixou o projeto lá, volta para o local. Amém? Todo mundo deixou. Amém. Só você que trouxe a Bíblia, né, irmã? Está dentro da Bíblia, né? Ah, volta, porque acho que o do marido não vem, não. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Dá uma olhada aí, aproveita que eles estão voltando, né? Dá uma olhada aí no seu projeto. Abre aí na quinta-feira, família, né? Aquilo que em janeiro, ou abril, ou agora, né? Os que estão começando agora o projeto de vida, você escreveu aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Um dos pedidos que eu fiz a Deus é pelos futuros cônjuges dos meus filhos. Eu não sei se você costuma pedir a Deus pelo marido e pela esposa, né, dos seus filhos, tá? Isso é muito importante, querido, porque se você tem uma filha, o marido da sua filha já está vivo por aí, andando em algum lugar, tá? Então comece a orar, tá? Você tem um filho e ele já tem mais de 10 anos, provavelmente a esposa dele já está viva e andando por aí, em algum lugar, tá? Então comece a orar, comece a interceder. Segure o projeto de Deus e vamos levantá-los na presença do Senhor. Pai querido, há coisas, ó Deus, que nós sabemos que não depende só de nós. O sair de manhã, o levantar, o trabalhar, o erguer, o edificar, pertence a nós. Mas há coisas, ó Deus, que não pertencem a nós, até porque nós não sabemos o que vai acontecer. E é por isso, Pai, que nós estamos erguendo os nossos projetos na presença do Senhor nessa noite e pedindo, Pai, que Tu abençoes a nossa família. Até mesmo quando os nossos olhos não estiverem sobre os nossos filhos, nós sabemos que os Teus olhos estarão. E é por isso, ó Deus, que nós confiamos na Tua provisão, no Teu sustento e na Tua proteção sobre a vida dos nossos filhos. Abençoa, ó Deus, o casamento, abençoa a união conjugal, abençoa, ó Deus, o futuro, ó Pai, cônjuge do nosso filho ou da nossa filha, porque nós sabemos, Pai, que isso também precisa ser provido por Ti. Não é o nosso olho, não é a nossa impressão, não é o nosso olhar, mas é o Teu olhar, a Tua provisão na vida dos nossos filhos. Abençoa, Deus, as famílias, no que tange também ao seu suprimento físico, que não falte o pão de cada dia, ó Deus,
que não falte, ó Deus, o suprimento das necessidades materiais, mas também o suprimento das necessidades espirituais. E se tem alguém aqui, ó Deus, nessa noite, cujo lar está dividido por brigas e contendas, por problemas de relacionamento, Pai querido, que esse casal, que essa família seja abençoada por Ti, com a solução desse problema. Abençoa, ó Deus, este homem, esta mulher, restaurando o seu lar, restaurando a comunhão, restaurando a alegria do casal. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. É esse Deus que nós servimos. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Aleluia. Quando tudo diz que não. É a voz de Deus que nos encoraja. Sua voz me encoraja a prosseguir. Mesmo quando tudo diz o contrário. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, ó Deus, nos socorrer. Venha em nosso favor. Venha em meu favor. Cumpra em mim. E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. É a Ele que nós oramos nessa noite. O Deus do impossível. O Deus do impossível, diga. O Deus do impossível. O nome dele é. O Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Sinta a voz de Deus te encorajando a prosseguir. Às vezes, querido, dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de dar marcha ré. Às vezes dá vontade de olhar para o Egito. Às vezes dá vontade de agir pela carne. Mas não faça isso, porque não vale a pena. Continue ouvindo a voz de Deus no seu coração. Porque quem vai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai querido, nós te agradecemos por isso, Pai, porque nessa noite nós colocamos a família no teu altar e saímos daqui nessa noite, Pai, restaurados, renovados, transformados, avivados e abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, Pai, nós vamos para a última etapa. Amanhã nós vamos falar do nosso relacionamento pessoal contigo, sobre a nossa vida espiritual. Que amanhã, Pai, as portas se fechem, as brechas se fechem, para que o inimigo não tenha onde penetrar na nossa vida, em nenhuma das áreas que oramos e clamamos a Ti durante essa semana. Pai querido, amanhã estaremos aqui terminando essa última etapa, e no domingo estaremos ceando juntos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Antes de sair, diga: o Senhor abençoe a tua casa. Aleluia. Glória a Deus.